Fala aí, rapaziada do nosso canal RB Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para falar do empate entre Cruzeiro e Bahia pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol do Cruzeiro marcado pelo Gabriel Veron aos 16 minutos do segundo tempo. E o Lúcio Rodrigues empatou aos 36 minutos do segundo tempo. Com esse empate, o Bahia está na zona da Libertadores, né? Pré-Libertadores, com 46 pontos na 6ª colocação. E o Cruzeiro está na 8ª colocação com 44 pontos. Vou trazer para vocês aqui os próximos jogos das duas equipes. O Bahia vai visitar o Vasco em São Januário e já o Cruzeiro vai visitar o Atlético Paranaense fora de casa. Nesse vídeo trazendo aí um corte do canal do YouTube da ESPN Brasil, onde os comentaristas debateram a partida. Antes de soltar o vídeo, quero convidar você que ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho das notificações. Vamos aí para o pós-jogo e daqui a pouco nós estaremos de volta. E também ficaram no 1-1, 3 empates então nos 3 jogos do Brasileirão. Tudo isso vai ser assunto, tudo isso e mais. Vamos projetar também o Grenal que vem por aí, as semifinais da Copa do Brasil. Tudo isso vai ser assunto para o nosso Elton Serra. E aí, Elton, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Edu. Para você, para o fã de esportes que ainda não emendou a sexta-feira com o fim de semana e vai ficar com a gente aqui no Sport Center para a gente falar de Campeonato Brasileiro, jogos do Brasileirão, numa sexta-feira, né? Série A do Campeonato Brasileiro rolando nessa sexta e, como você falou, 3 empates, 3 histórias para a gente contar aqui no Sport Center. Então vamos começar com o jogo que acabou agora há pouco, o empate de Cruzeiro e Bahia, Mineirão. Olha aí, primeiro gol, tudo no segundo tempo, né? O primeiro gol, uma assistência do Matheus Pereira e um toque inteligente do Gabriel Veron para abrir o placar. 1-0 Cruzeiro. Aí tivemos o gol anulado do Caio Jorge, né? Muita reclamação por parte do Cruzeiro. Esse gol valeu. Depois o Cruzeiro fez o segundo e o gol acabou anulado, com muitas reclamações do lado da Raposa. Ó, que toquinho inteligente do Gabriel Veron para abrir o placar 1-0. E aí, aos 37, o Ademir dispara ali pela ponta direita, cruza e o Luciano Rodrigues faz o gol de empate do Bahia, que também teve suas chances até para virar o jogo, uma partida animada no Mineirão, os dois times lutando por Libertadores, ali naquela região ali, buscando o G4. E o Fernando Diniz ainda não venceu no comando do Cruzeiro. O que você achou do jogo, Elton? Eu achei um jogo onde o Bahia, já com um trabalho muito mais consolidado, apesar dessa oscilação no momento da temporada, foi melhor que o Cruzeiro durante boa parte do jogo. Teve até mais posse de bola, criou até mais oportunidades também. O Cruzeiro foi um time diferente do que a gente está acostumado a ver com o Fernando Diniz, até porque esse trabalho ainda é muito precoce. E olha que a gente está falando de fim de outubro, mas é uma mudança de técnico e uma mudança de forma de jogar. O Cruzeiro já ensaiando essa saída com o Cássio, mesmo o Cássio buscando no jogo de hoje, muitas vezes, o Lucas Romero, que fazia essa saída de 3 ali entre os zagueiros, mas o Cruzeiro com muitas dificuldades na transição e o Bahia controlando o jogo, principalmente, Edu, com o meio-campo numa formação diferente. O Rogério Ceni não teve o Caio Alexandre, com isso o Jean Lucas fez a função de primeiro volante, ele trouxe o Tassiano para jogar como segundo homem do meio-campo. Bahia fez 2 linhas de 4, muitas vezes colocando até o Tassiano, fazendo dobra com o Biel pelo lado direito. Do lado esquerdo, o Everton Ribeiro tinha ali, do lado direito, tinha o Everton Ribeiro com o Everaldo. Do outro lado, na esquerda, melhor dizendo, o Tassiano com o Biel. E aí o Cauli ficava ali flutuando, muitas vezes como uma referência, um falso 9. E o Bahia conseguiu, pelo menos, controlar o jogo. Ainda tem essa questão que é latente no time de Rogério Ceni, de afunilar um pouco mais as jogadas, porque não tem o 9 joga como um ponta-direita, né? No caso o Everaldo, muito distante da área. Mas o Bahia com volume, o Bahia conseguiu até
fazer um gol que acabou sendo anulado, né? Uma cabeçada do Canu, né? Que estava dentro da área ali para finalizar junto com o Tassiano. Depois o Biel teve uma chance também pelo lado esquerdo. O Bahia, quando tinha campo para atacar, e a gente está vendo a chance do Biel, inclusive, levava mais perigo ao Cruzeiro, que ainda não encaixou esse mecanismo de se defender, né? De jogar sem a bola. Porque é um time que estava acostumado a ser protagonista, mas com transições rápidas com o seu técnico anterior, Fernando Seabra. Agora, tentando ser mais protagonista com a bola, enfrentou um adversário que também gosta disso. E aí sentiu muitas dificuldades. Mesmo assim, acabou sendo mais eficiente pelo talento individual. Porque, de novo, né, o Matheus Pereira sendo decisivo, sendo um cara diferente, consegue acionar o Gabriel Veron para fazer 1-0. O Cruzeiro fez 2-0, mas o gol acabou sendo anulado, e bem anulado. E o Bahia, com as mudanças que o Rogério Ceni fez, porque precisa ainda o Bahia ter essa variação para jogos como esses, de ser um time de transição mais rápida, de sair do campo de defesa com mais velocidade, conseguiu fazer o gol dessa forma. Né? Uma transição rápida, o Ademir, que entrou no segundo tempo. O Ademir conhece muito bem esse estádio, né? Conhece muito bem o adversário, jogou pelo América, jogou pelo Atlético, conseguiu arrancar pela direita e achar o Lúcio Rodrigues, que também entrou no segundo tempo para empatar o jogo. O resultado poderia ter sido até melhor para o Cruzeiro, porque chegou a abrir 2-0, mas o gol foi anulado. Mas poderia ter sido melhor para o Bahia também, se tivesse aproveitado melhor as suas oportunidades e o volume que criou, principalmente no primeiro tempo. E aí, no fim das contas, Edu, o empate acaba sendo justo. Melhor até para o Bahia, porque nesse momento é um confronto direto, né, na briga por Libertadores. E a gente vai ver daqui a pouquinho, no momento que a gente vê de novo o gol do Bahia, o gol do Luciano Rodrigues, o Bahia está na frente, né? Nesse momento são 2 pontos à frente do Cruzeiro, então mantém o adversário lá embaixo. Os dois aí com o mesmo número de jogos, já com 30 jogos, né? O Bahia e o Cruzeiro, então, na rodada 30, certinho com 30 jogos. Vamos dar uma passada já com esses 3 jogos finalizados e os jogos desde quarta-feira do Campeonato Brasileiro, né? Então, a turma dos 30 aí já é uma boa parte da tabela. Botafogo, 61 pontos, somou 1 pontinho. O Palmeiras joga com Juventude em Caxias do Sul no domingo. Pode ir a 60 se vencer e botar fogo nessa disputa pelo título do Brasileirão. O Fortaleza empatou com o Galo, foi a 56 pontos. O Flamengo perdeu do Fluminense, 51. O São Paulo venceu o Vasco, 50. O Bahia, então, 46. Mesma pontuação do Internacional, que enfrenta o Grêmio neste sábado. Vai ser assunto daqui a pouquinho, o Grenal. Cruzeiro, então, 44. É o 8º colocado. Veja aí, Bahia e Cruzeiro na briga, olhando para cima ali, para tentar chegar no grupo da Libertadores. Claro, G4 é o ideal, mas G6 também já dá acesso à competição, a maior competição de clubes do continente. O Galo tem 41 pontos, o Vasco 37. Na segunda página, Criciúma 36, o Grêmio 35, Bragantino e Juventude 34. Luta feroz para fugir do rebaixamento desde dessa turma aí. Aí o Fluminense tem 33, o Corinthians 32, os dois venceram nesta quinta-feira, né? O Atlético Paranaense entrou na zona de rebaixamento com a derrota para o Corinthians, 31 pontos, mas é sempre bom a gente destacar com 2 jogos a menos. Foram só 28 jogos disputados. O Vitória tem 29 pontos. Cuiabá e Atlético Goianiense fizeram 1 pontinho, então, nesta sexta-feira. Estão aí com 27 e com 22 pontos ganhos. Ô Elton, sobre o gol anulado, a gente vai continuar vendo aí os melhores momentos, mas depois eu queria a sua opinião sobre o gol anulado do Cruzeiro, que o Fernando Diniz reclama bastante no final, né? O impedimento do Villalba. O que você achou desse lance, amigo? Eu achei que foi bem marcado, porque a questão o Villalba, ele aparece ali dentro da área, participando, ele quer participar do lance, né? E acaba interferindo na jogada, deslocando o Gabriel Xavier. E como ele estava à frente, né? Logicamente, isso contabiliza como impedimento. Ele não toca na bola, mas participa ativamente do lance. Isso acontece muito, Edu, quando um jogador está à frente do goleiro, né, interferindo ali na visão do goleiro, não toca na bola, mas pelo fato do goleiro não estar enxergando o lance, é um impedimento passivo ali. O jogador acaba sendo também participante sem a bola do lance. Então foi algo parecido que acabou acontecendo. É claro que é um lance muito difícil, né?
de interpretar durante o jogo, e aí o VAR primeiro traçou a linha de impedimento para saber se realmente o jogador estava impedido, o Villalba estava, né, à frente, e depois chamou o árbitro para interpretar se ele participa do lance ou não. Na interpretação do árbitro acabou participando e por isso o gol acabou sendo anulado. Parecia que o jogo iria se definir nesse lance, né, Edu? Porque o 2-0 realmente deixaria o Cruzeiro numa situação mais confortável, mas para mim o impedimento foi bem marcado. Eu concordo contigo. Tem ali uma interferência no lance. O Fernando Diniz reclamou muito no final do jogo e também no lance que a gente viu ali, na hora do gol também, na hora da anulação do gol, ele também protesta. Agora, Fernando Diniz ainda não venceu no Cruzeiro. Você falou aí, a gente já vê um estilo Fernando Diniz em campo, os jogadores começando ali a ter uma troca de passes do jeito que a gente conhece, que o Diniz imprime aos times que comanda. E aí, não vencer vai começando a incomodar esse jejum de vitória, não, Elton? Eu acho que primeiro, a gente olhando para esse Cruzeiro, eu já falei isso aqui algumas vezes. Não é que o Cruzeiro está jogando de uma maneira totalmente diferente do que jogava com o Fernando Seabra. Já tinha esse mecanismo de trabalhar essa bola no campo de defesa, dessa saída com a bola trabalhada, de ser um time um pouco mais consistente com a bola, mas a gente sabe que o Fernando Diniz tem uma forma diferente, né, de trabalhar. E foi isso que aconteceu nos últimos jogos. É um time que tenta trabalhar essa bola, mas falta efetividade também, né, Edu? Até teve algumas chances, mas enfrentou também um adversário que tem essa característica. É um time que gosta mais da bola. E aí vai sentir dificuldades quando enfrentar adversários dessa forma. Foi o que aconteceu contra o Bahia. Tem ainda, né, a questão da Sul-Americana. Há uma preocupação do Cruzeiro também com a competição internacional. E isso pode pesar também nessa reta final de Campeonato Brasileiro, numa disputa por vagas por Libertadores. Mas é um time que, se a contratação do Fernando Diniz foi para fazer o Cruzeiro jogar de uma forma diferente, é diferente do que vinha atuando, mas não tão diferente assim. O que significa que, em curto prazo, esse time pode encaixar. Mas é um risco muito grande que você corre fazendo uma mudança numa reta final de temporada. E principalmente enfrentando adversários com sistemas de jogo, com formas de jogar mais consolidadas, como é o caso do Bahia, né, que está na mesma faixa de tabela dali do Cruzeiro. E a gente está vendo aí na tela, foram 4 jogos, né? Então, 3 empates e uma derrota. A derrota para o Fluminense no Campeonato Brasileiro. Exatamente o Fluminense que o Diniz conhece tão bem. Bom, então os números do jogo. Cruzeiro 1, Bahia também 1. O Bahia teve um pouquinho mais de posse de bola, 51% contra 49%. 353 contra 335. Passes certos. Finalizações, 11 do Cruzeiro e 10 do Bahia. Sendo que, efetivamente, no alvo, o Bahia acertou uma a mais. 4-3. 4 do Tricolor e 3 da Raposa. E grandes chances, vantagem do Cruzeiro, 4-3. Você vê, temos equilíbrio aí em quase todos os números, né? Ações na área rival, 22 ações por parte do Bahia contra 17 do Cruzeiro. E posses recuperadas, então, o Bahia teve 40, o Cruzeiro 37. O Matheus Pereira continua sendo o maestro desse time. Daqui a pouco eu vou perguntar para o Elton Serra sobre quem jogou mais, Matheus Pereira ou Everton Ribeiro. Esse empate que deixa ali os dois times olhando para cima, né? Mas muito melhor para o Bahia, que, como o Elton destacou, quando toma o segundo gol que acabou anulado, falou: perdemos, mas aí o Bahia consegue reagir e até leva um susto no final, tem a chance de virar o jogo. Mas quem foi o maestro principal desse jogo, Elton? O Matheus Pereira ou o Everton Ribeiro? Eu acho que o Matheus Pereira. Até acho que dentro desse sistema que colocou em campo o Rogério Ceni, fez com que o Everton Ribeiro ele jogasse até numa faixa central, mas um pouco mais recuado, porque sem o Caio Alexandre, aí você vai empurrando o meio-campo para trás, né, Edu? Porque o Jean Lucas fez a função de primeiro volante, como eu disse. O Tassiano foi também recuado, jogando um pouco mais atrás, numa faixa de meio-campo. Ele tem jogado como segundo atacante. E o Everton Ribeiro também
ali aberto pelo lado direito, fazendo esse movimento da direita para dentro, né? Hoje jogou o Gilberto, o Santiago Arias estava suspenso. Então ele acabou jogando também de uma forma diferente do que vem jogando no Bahia, apesar da formação ser muito parecida. E isso, logicamente, interfere no desempenho do jogador. Ele também passou um tempo maior sem jogar, né? Cumpriu suspensão contra o Flamengo, aí veio a data FIFA. O Everton Ribeiro talvez tenha sentido um pouco mais o jogo e a forma como o Bahia tentou se impor no campo de ataque. O Matheus Pereira vem mais quente, né? Tava na data FIFA jogando, tava treinando com a seleção brasileira, chegou a entrar em campo também, um jogador que já conhece muito bem esse sistema, mesmo com a mudança de técnico, porque o Gabriel Veron faz essa função pelo lado direito, o Barreal pelo lado esquerdo dá amplitude também, o Caio Jorge se movimenta para tentar abrir espaços entre os zagueiros e o Matheus Pereira para pifar essa bola, né? Tentar achar um passe em profundidade, e é um jogador que não à toa um dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro, assim como o próprio Everton Ribeiro, mas o Matheus Pereira tem se destacado muito pelos gols e pelas assistências, principalmente, e acabou sendo também fundamental para o gol do Cruzeiro. Então, foram dois jogadores importantes para os seus times, mas o Matheus Pereira foi mais decisivo, como a gente está vendo, né? Participando numa belíssima jogada para o gol da equipe celeste. Entrou no jogo da seleção, né? Até tentou um chute a gol contra a seleção peruana. Então, me parece com o peito cheio de confiança o Matheus Pereira. E não só pela seleção, né? Mas pela temporada que ele vem fazendo espetacular. Do outro lado, Elton, o Bahia contou com a volta do Biel, que depois de uma ausência, um bom tempo aí fora do time, já voltou a ser o Biel que se conhecia? Ele foi bem. Ele precisa, logicamente, de ritmo de jogo. Eu achei que foi muito bem, muda a característica do Bahia, né? Porque, vamos lembrar, o Bahia joga num 4-4-2 com o Everaldo e Tassiano na frente. Dois jogadores que não dão profundidade. O Everaldo é um atacante, é um centroavante, que tem jogado muitas vezes até sem a bola, fechando pelo lado direito. O Tassiano é um meio-campista que, pelo fato de ter começado a temporada fazendo muitos gols, o Rogério Ceni confiou nele para ser o atacante. Mas não é um jogador que traz também essa movimentação intensa ali na frente. É muito mais para um passe final, para uma finalização, para um jogo aéreo. O Biel não. É um atacante de velocidade, de 1 contra 1, de tentar fazer essa jogada individual, de trazer para dentro e finalizar, como ele fez no primeiro tempo. Então traz algo diferente para esse time do Bahia. Ele só entrou, logicamente, pela ausência do Caio Alexandre. Foi até uma surpresa, porque se esperava, por exemplo, o Iago Felipe ou o Carlos Depena nesse time titular, né, para manter a formação ali junto com o Jean Lucas. E aí o Tassiano continuar na frente jogando como o Everaldo. O Rogério até surpreende, ele tem sido muito pragmático, né, nas suas mudanças, mas até surpreendeu com essa formação com apenas um volante. E aí, obviamente, compensa, né, o time ser um pouco mais rápido do meio para frente. Então, acabou sendo, para mim, inclusive, Edu, o melhor jogador do Bahia em campo. Foi um jogador que procurou realmente do meio para frente no primeiro tempo, enquanto teve fôlego, porque depois acabou sendo substituído, justamente porque fisicamente caiu de rendimento, enquanto esteve inteiro, foi muito importante também para que o Bahia se mantivesse no jogo, principalmente equilibrado ofensivamente. Bom, daqui a pouquinho a entrevista coletiva com o Fernando Diniz falando desse resultado e, claro, projetando o Lanús, né? Adversário de quarta-feira, semifinal da Conmebol Sul-Americana. Já Fernando Diniz, então. No Bahia, a gente... Isso é aquela estatística que sobe e desce, aquele gráfico. Sobe, ganhou, perdeu, ganhou, perdeu. Então, vamos lá. Fez 3-0 no Galo. Depois perdeu para o Fortaleza de 4-1. Aí venceu o Criciúma por 1-0. Perdeu para o Flamengo, aliás, foi a terceira derrota seguida, né? Porque vinha da Copa do Brasil também 2 vitórias do Flamengo. E agora empata com o Cruzeiro. O Bahia, muita gente criticou o Rogério depois da derrota, ou das 3 derrotas para o Flamengo, né? Até lembrando que o Rogério nunca empatou sequer como treinador contra o Flamengo. Como está o ambiente aí em Salvador, a pressão para cima do Rogério? Esse resultado, será que traz algum alívio? Que foi fora de casa contra o bom time do Cruzeiro e volta com 1 ponto. As cobranças têm sido grandes, Edu, justamente por essa queda de rendimento e pelo que o Bahia mostrou ao longo do campeonato. Foi um time que não saiu do G7, né?
teve sempre ali entre os 7 primeiros. Se perdesse para o Cruzeiro, por exemplo, cairia para o 8º lugar. Nesse momento está em 6º, né? Ganhou uma posição porque o Internacional ainda joga na rodada, mas ainda é um time que está brigando ali por pré-Libertadores, né? Nesse momento, G4 para o Bahia está um pouco distante. É verdade, até por essa oscilação, os times do G4 têm se distanciado um pouco mais, o Internacional chegou na briga, o São Paulo se mantendo ali estável também dentro do campeonato. É uma faixa realmente onde os times têm perdido poucos pontos, mas esse resultado a gente só vai saber o impacto mesmo quando terminar a rodada. A gente vai ver aí os jogos da rodada, né? Se os times de baixo vão se aproximar um pouco mais desse G6, desse G7, se o Internacional vai se distanciar também vencendo o seu jogo, mas é lógico que todo time, e aí não é só da Série A, todo time vai oscilar em algum momento na temporada. O Bahia já tinha passado por um jejum, né, de vitórias nesse campeonato e depois se restabeleceu e voltou a brigar entre os primeiros colocados. Voltou a ter uma instabilidade por conta também de uma insistência num sistema que muitas vezes acaba sendo previsível e os adversários acabam anulando. O Rogério teve um primeiro momento de usar esse quarteto e jogar sem uma referência, né? Jogar sem o Everaldo, por exemplo, jogar até com o próprio Biel quando estava à disposição, um time um pouco mais móvel do meio para frente, mas com um quarteto de meio campo. Depois voltou, o Everaldo entrou bem, voltou, recuperou posição, não saiu mais. Aí o time ganhou de novo uma performance interessante, voltou a ser previsível, voltou a se esbarrar também nos seus próprios erros e aí caiu de rendimento novamente. Vamos ver agora, por isso que eu falo que esse jogo pode ser um ponto de partida, uma referência para os próximos jogos, porque o Biel entrou bem. Será que ele vai manter o Biel como titular? Será que com a volta do Caio Alexandre sai um jogador do meio campo? Não acho que ele tire o Cauli. O Tassiano é um jogador também que tem sido importante para o sistema, principalmente sem a bola, um jogador que ajuda muito na marcação, até por sua origem, né, de meio campista. Será que o Everaldo sai do time? Então, será que ele vai tentar deixar o time um pouco mais veloz, jogando em transição? Então, acho que passa a ser uma referência. Assim como o jogo do Atlético Paranaense, quando o Bahia jogou fora de casa e venceu o Atlético Paranaense, também foi uma referência para esse time, de jogar de uma forma diferente, que o Rogério não manteve. Então, eu acho que o resultado acaba sendo importante, o desempenho satisfatório, até pela qualidade também do adversário. O Cruzeiro vem bem no campeonato, né? Na mesma faixa de tabela do Bahia e um time com muita qualidade também. Ficou essa sensação até que poderia ter vencido o jogo. Mas eu acho que passa a ser uma nova referência para essa reta final que o Bahia terá aí nessa disputa por G6. A gente já falou em briga por G4, é possível ainda matematicamente, para os dois inclusive, mas está mais factível a briga por um 6º lugar, Edu. O 6º lugar leva para pré-Libertadores, né? E um 7º lugar, se chorar muito, a depender do que aconteça na Copa do Brasil e na Libertadores, ou na própria Sul-Americana, né? Com o Cruzeiro estando ali na briga, podemos ter um 7º colocado indo para a Libertadores também. Então tá aí, pessoal. Foi um corte do canal do YouTube da ESPN Brasil. Todos os créditos, direitos autorais e agradecimentos estarei deixando o link na descrição do vídeo, onde os comentaristas debateram aí o empate entre Bahia e Cruzeiro. Gostou do vídeo? Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal RB Futebol.